Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, um dos profetas menores. Vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Lamentações, daí começam os profetas menores. Abacuque está entre Sofonias e Naum. Amém? Aleluia, Deus. Mesmo quando você estiver ouvindo a palavra, continue louvando a Deus. Fique em sintonia com o Espírito Santo. Peça para Ele falar ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17, na minha tradução, que é King James, diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação, ou no Deus da minha vida. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Pai, venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja agindo no nosso meio com total liberdade, ó Pai. Ó Pai, usa Teu servo, Pai, eu não sou nada, Senhor. Mas é a Ti, Senhor, que nós damos toda a honra, toda a glória, Senhor Deus. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo se manifeste no nosso meio, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode sentar, meus queridos. Eu tenho um amigo meu que ele era ateu no último. E quando ele descobriu que eu era pastor, ele me chamava, ô pastorzinho, meio que tirando sarro. E foi passando os dias, eu fui falando, ele até nos visitou aqui uma vez. Ele tinha um outro amigo dele que também era pastor. E eu vi que ele começou a se posicionar. Né? Ele falou assim, olha, eu estou começando a crer aos poucos. Eu falei assim, amém, vai nesse embalo que você... E eu vi que esse outro pastor que trabalhava na vida dele começou a falar mais, ele começou a acreditar mais. Ele falou assim para mim, Emerson, eu estou fazendo um propósito de ler Salmos. Eu falei, continua lendo Salmos. Né? Um dia o Senhor vai falar com você. E ele faz pintura de capacete, e ele me mostrou, cara, olha aqui o meu trabalho. Eu falei, né? Ele tem uma grande habilidade com as mãos. E um dia ele me passou um WhatsApp. Olha, Emerson, eu estava pintando 2 capacetes. E como estava muito frio, ele colocou um negócio com fogo, sei lá como é que era. E um dos capacetes caiu no fogo, e ele perdeu todo o trabalho dele. E ele falou assim para mim, poxa, mas eu estava fazendo para ganhar o dinheiro, eu ia ganhar R$1.500 nessa pintura, em um capacete. Só que o capacete pegou fogo e pegou fogo junto, para quem é motoqueiro, né? Tem aquele para falar aqui, né? Pegou fogo junto. E só de prejuízo ele ficou em 6 ou 7 mil reais. E ele me passou o WhatsApp, poxa, mas agora que eu estou me firmando, que eu estou orando, me acontece isso? E aí, o que você fala para um cidadão desse? E eu e a Dora pensamos, falei, Senhor, nos dá sabedoria. E eu falei para ele que é assim mesmo. Não é porque nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não é porque nós tomamos uma posição que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Eu falei assim, isso para você é para você ver como Deus está cuidando de você. Porque do jeito que caiu, que pegou fogo nesse capacete, esse fogo podia ter pegado na tua casa toda. E ele falou assim, me falaram disso, que foi um livramento. Eu falei, então, foi justamente isso, né? E eu passei esse versículo para ele. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto, não.
como você está tomando uma posição em Deus, Deus está querendo ver se você está firme nessa posição. Se você está mesmo crendo no que Ele fez por mim e por você. E depois ele mudou de assunto, né? Não falou mais disso e acabamos conversando de outra coisa. Mas eu creio que a palavra é uma espada de dois gumes que penetra na nossa alma e no espírito. E assim é a palavra de Deus para nós. E quando eu vou para o livro de Abacuque, eu já vejo alguns posicionamentos diferentes dos profetas. Se você pegar todos os profetas menores, que são 12, todos eles, quando você começa a ler o capítulo 1, versículo 1 de todos os profetas, fala assim: palavra do Senhor que foi dirigida a fulano de tal, Joel, né, Malaquias. Ou se não, vem assim, começa assim: veio a palavra do Senhor, em Oséias, Joel, Jonas, né? Ou talvez esteja no começo dos profetas assim: palavra que veio em visão, Amós, Obadias, Miqueias. E todos os profetas é assim: é o Senhor que fala de alguma maneira com eles. Mas Abacuque não. Abacuque, ele vai ao Senhor. E por que ele vai ao Senhor? Porque ele começa a ver a corrupção dentro do tabernáculo, do templo, como se fosse nos dias de hoje, dentro da igreja. E ele começa a reclamar dos sacerdotes, que os sacerdotes estão se corrompendo, que estão falando palavras não verdadeiras, e ele se posiciona e começa a orar. Começa a buscar a Deus. E eu quero dizer para a igreja que hoje Deus está precisando de mais Abacuques para essa nação. Está precisando de mais homens e mulheres de oração que se ponham na brecha por essa cidade, por essa nação, por esse estado, pelas nossas famílias, pela igreja e tudo mais. E Abacuque reclamava da injustiça, da negligência e da frieza espiritual de Israel. E ele começou a clamar a Deus. Aí eu pergunto: quando que nós paramos para clamar a Deus? Clamar é diferente de quando nós oramos: Senhor, abençoa esse dia, me guarde, me livra, abençoa o meu almoço. Eu tinha um colega meu assim, que ele tinha um filho, e toda vez na hora de comer ele falava assim: ora, filho. E ele sempre orava assim: Senhor, abençoa essa comida que nunca venha faltar, amém. E era uma reza, né? E um dia esse amigo meu ficou doente, e ele chegou para o filho e falou: filho, ora pelo pai, que o pai está doente. E o filho foi lá: Senhor, abençoa essa doença do meu pai, que nunca venha faltar, amém. Quer dizer, ele só ouvia isso, né? Ele só via uma simples oração, ele não via um clamor, uma adoração. E é diferente o clamor. O clamor nós temos que buscar, que orar, pagar o preço. Ou será que nós só clamamos quando estamos no aperto? Será que nós só clamamos quando estamos em dificuldades? Que é muito fácil esquecer de Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem, não lhe falta comida, não lhe falta emprego, não lhe falta dinheiro, a família está com saúde, a família está bem. É muito fácil nós esquecermos de Deus. Mas não deve ser assim. Nós temos que orar, clamar e adorar a Deus constantemente. Os hinduístas, eles têm a obrigação de orar 2 vezes por dia. Os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia, não interessa onde eles estão, voltados ainda para Meca. E os cristãos? Quanto que os cristãos oram? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, 16, 17, fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor e orar sem cessar. Nós, cristãos, temos que orar sem cessar. É o dever nosso.
Somente através da oração que nós vamos ter comunhão. Aqui eu vejo que a maioria do pessoal é casado ou foi. Como é que você conheceu o seu cônjuge? Como é que você conheceu o seu amado e a sua amada? Com certeza você teve um namoro, né? Os solteiros aí com certeza conhecem os seus pais, suas mães, sua mãe, seu pai. Mas e como é que foi esse namoro? Você não foi conhecendo o seu cônjuge aos poucos? Você não foi amando ele cada vez mais? Você não foi confiando nele cada vez mais? Você não foi aprendendo os defeitos dele e dela cada vez mais? Eu, só de olhar para a minha auxiliadora, eu sei quando ela está alegre, quando ela está brava e quando ela não está nada. Né? Que tem essa parte. Mas o que é? Mas por que isso? Só de olhar para a cara dela eu sei. Porque nós temos uma convivência, uma confiança mútua. E a nossa confiança é tanta que eu sei que alguns casais, se fizer isso, dá separação. Mas ela tem a senha do meu celular e eu tenho a senha do celular dela. E às vezes ela pergunta, cadê meu celular? Estou eu lá usando o celular dela com alguma coisa. Se não é com a Bíblia, é com joguinho. Se não é com joguinho, é usando a Bíblia que ela tem no celular. Mas isso é confiança, intimidade. E é isso que Deus quer de nós, intimidade com Deus, confiança. Em 1 João 5,14 fala assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Né? Ele nos ouve. Mas aqui não está dizendo que ele vai lhe dar o que você está pedindo. Mas ele nos ouve. E quando Abacuque começou a orar pela nação, por tudo que estava acontecendo, Deus respondeu a ele a oração dele. Só que o que Deus respondeu não agradou o seu coração. E quando Deus não nos responde aquilo que nós queremos ouvir. E o mais engraçado é que no versículo 5 ele fala assim, olha Abacuque, se eu te contar o que vai acontecer, você não acredita. Você não vai acreditar. Abacuque 1, versículo 5. Deus falando, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu estou chamando os babilônicos para invadir Israel. E Abacuque fica indignado, mas como que uma nação idólatra, amarga, impetuosa, vai nos vir e vai piorar a situação? E foi justamente isso que Deus falou para Abacuque. Muitas vezes nós temos uma resposta dura de Deus. Muitas vezes nós esperamos Deus falar alguma coisa positiva e Deus diz não. Paulo pediu por 3 vezes, Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu preciso que seja removido. E o Senhor falou, não. Falei assim, ó Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo ouviu um não de Deus. E o que falar do seu próprio Filho Jesus Cristo, naquela noite no Getsemane? Ele ora e fala assim, Pai, passa de mim este cálice. E o que Deus falou? Não. Você vai beber todo o cálice da minha ira. E quando Deus fala não para nós, qual é a nossa reação? É de chutar o balde, de falar assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar. Qual é a tua reação? Abacuque não gostou da resposta de Deus. Ele achou que Deus iria fazer alguma outra coisa, ia livrar, ia levantar homens. Eu não sei o que passou na cabeça de Abacuque para que tudo fosse corrigido. E a oração de Abacuque, no meu entender, não estava errado. Ele estava vendo a corrupção dentro da igreja, tudo errado, e ele começou a orar para Deus mudar as coisas, e realmente Deus mudou, mas Deus mudou de uma forma, né, para nós impensável. Vir uma nação pior ainda, invadir, e fazer o quê? Os levar
cativos. Mas em Romanos 12:12 fala assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu não sei como está a vida de cada um, mas se você está passando por uma tribulação, o Senhor fala para você: perseverai na oração e renove-se na esperança. Não abandone o Senhor Jesus de maneira alguma. Abacuque, quando ele recebeu a resposta do Senhor, ele foi fazer o quê? Ele foi para a torre de vigia, ele foi o quê? Orar e buscar mais ainda ao Senhor. E é isso que o Senhor nos espera. É isso que o Senhor quer cada um de nós. Perseverança na oração. Aí vem a outra pergunta: quanto tempo nós temos orado? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor Jesus? Será que é como eu, que acorda atrasado, já vai trabalhar, mais ou menos toma café, e vai o dia inteiro, e vai até as 8 da noite trabalhando, e às vezes vem correndo para a igreja, para algum outro compromisso, e chega em casa, está cansado, deita e dorme. Né? Qual é o tempo que cada um de nós tem dado para Deus? Quando Jesus estava no Getsemane orando, ele estava indo a caminho da cruz. E ele colocou os discípulos para orarem, e os 3 mais íntimos ele levou para um canto e falou assim: vocês oram aqui que eu vou orar ali. E quando Jesus voltou, viu eles dormindo. Em Mateus 26:40 fala assim: e ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? 1 hora não é nem 10% de um dia. Se nós fôssemos dar um dízimo do nosso tempo para Deus, seria 2 horas e alguma coisa. Não é 2 horas e 40 minutos, é 2 horas e alguma coisa, que eu sei que a matemática das horas é diferente. Mas Jesus está falando aqui para Pedro: nem 1 hora tu pudeste orar? E será que nós estamos dando esse tempo para Deus? Ou para os cristãos, nós temos que orar sem cessar. E Jesus fala para Pedro: mas nem 1 hora vocês oraram? Então fica a pergunta: quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor, entre orar e ler a sua palavra? Mas a história diz que os babilônicos vieram sobre Israel. Vieram e levaram o povo cativo. Mas Deus falou uma coisa para Abacuque: olha, Abacuque, os babilônicos não vão ficar impunes. Eles vão sofrer a minha correção também. Mas até lá, Israel vai passar por essa tribulação. E Israel passou. E eles ficaram 70 anos sob o cativeiro. Mas mesmo Abacuque sabendo do que iria acontecer, ele fala disso daqui, Abacuque 3,17, que foi o que nós lemos. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ele estava confiando em Deus, mas o monturo veio, a tribulação veio, o louvor, diz a palavra de Deus, que cessou no meio dos judeus. Não havia motivo, a Bíblia fala, para eles usarem instrumentos de louvor. E quando eles foram deportados a primeira vez para a Babilônia, diz a palavra de Deus nos Salmos, fala que os edomitas gritavam assim: arrasai, arrasai. Né? E aqueles que tocavam instrumento, eles começaram a pendurar os seus instrumentos nas árvores a caminho da Babilônia.
Pergunte para quem toca no louvor ou para um ministro de louvor o que é o instrumento para ele. Agora você imagina aquelas pessoas sendo deportadas de Jerusalém, pendurando os seus instrumentos e deixando tudo para trás. Então o louvor cessou em Israel, a adoração cessou em Israel por um tempo. Mas aquele judeu que conhecia a palavra de Deus, ele ainda tinha uma esperança. Uma promessa foi feita a Abraão. E eles se prendiam e criam nessa promessa, que está lá em Êxodo 24, que o Senhor não os abandonaria. E eles acreditavam tanto nisso que mesmo lá na Babilônia, eles esperavam o mover de Deus. Eles esperavam o milagre de Deus. E quando alguém morria lá na Babilônia, e o judeu não podia tocar num corpo, porque ele se tornaria imundo, e já estavam sem o tabernáculo, então eles pagavam para os babilônicos levarem um corpo imundo para um vale. Só que mesmo assim, quando morria algum parente, eles criam no poder de Deus, eles criam que Deus podia ressuscitar o corpo, e que em 3 dias Deus iria fazer maravilhas. Mas eles levavam aqueles corpos para aquele vale, e a família ia lá esperar o milagre de Deus. E aí vinha o primeiro dia, os corvos vinham e comiam as vísceras, os olhos e o cérebro daquele defunto. E nada acontecia. Mas eles acreditavam em Deus. E voltavam lá no outro dia. E no segundo dia vinham as águias, dos céus, os urubus, e comiam todos os órgãos internos daquele defunto. Mas para o judeu ele acreditava que enquanto tivesse o tutano, Deus poderia fazer a obra. Aí vinha a noite do segundo para o terceiro dia, vinham as hienas. E as hienas é um animal noturno, eles comiam o resto da carne, só deixando o esqueleto. Mas mesmo assim o judeu cria no poder de Deus, que enquanto tivesse o tutano no osso, Deus poderia fazer um milagre. E no terceiro dia vinha uma ave chamada quebrantoso. E o que essa árvore fazia? Ela comia o tutano. E ela descia onde estavam os esqueletos, pegava o osso, subia aos céus, e lá de cima largava aquele osso, para aquele osso quebrar, e eles comerem o tutano. E quando isso acontecia, as esperanças iam-se por água abaixo dos judeus. Lá no Salmo 137, versículo 1, você vai entender qual era a agonia dos judeus na Babilônia. E o Salmo 137 fala assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduravam-me nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha a dor do judeu sendo levado cativo. Mas eles tinham esperança, e no Salmo 138, no Salmo seguinte, o Salmo diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Na presença dos meus inimigos, cantarei louvores, ainda que a figueira não floresça, nem haja vaca nos currais, todavia eu glorificarei ao Deus da minha
vida. Mas um dia veio Ezequiel. Quando o povo foi deportado, Daniel foi levado à cúpula dos chefes da Babilônia. Ezequiel ficou no meio do povo, ali na Babilônia, e Jeremias ficou em Jerusalém. Mesmo apesar de tudo, Deus ainda estava com tudo no seu controle. Ele deixou homens de Deus estrategicamente para o quê? Cuidar do seu povo. E um dia ele chama Ezequiel. E onde que ele leva Ezequiel? Num vale de ossos secos. Né? Ezequiel 37, versículo 4, vale de ossos secos. E Deus fala para Ezequiel, pode esses ossos virem à vida? E eu acho que todos conhecem a história de Ezequiel, e ele fala, começa a profetizar, e os ossos começam a se juntar, e osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, e de repente o Senhor fala assim, cadê a vida? Né? E sopra o sopro da vida. Em Romanos 4,17 fala assim, Deus vivifica os mortos e chama a existência de coisas que não existem. Deus chama a existência de coisas que não existem. Mas Deus já estava tudo planejado. 70 anos depois, Israel voltaria a Jerusalém. Deus já sabia disso e já tinha determinado isso. E eu quero que você abra lá em Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Olha o que o profeta Isaías fala. E o profeta Isaías viveu 150 anos antes desse acontecimento. E ele fala assim, que diz de Ciro, ele é o meu pastor e realizará toda a minha vontade, né? Dizendo a Jerusalém, tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. E no capítulo seguinte, 45:1, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos dos reis para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não estarão fechados. Sabe quando foi escrito isso? 150 anos antes do rei Ciro nascer. Deus já estava com tudo planejado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a prova que você está passando, qual é a dor que você está sentindo, mas Deus já tem tudo preparado. A vitória já é nossa no nome de Jesus. Se Deus falou sobre Ciro no livro de Isaías 150 anos antes de Ciro nascer, imagine o que Ele tem preparado para nós, para mim e para você. Em Esdras, Ciro manda construir um templo para Deus. Esdras 1:2, cumpre-se aquilo que Isaías falou. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Aleluia. Deus tem tudo sob controle. Não se desespere. Descanse no Senhor. Ainda que as notícias sejam ruins, descanse no Senhor. Deus falou para Abraão, Abraão, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E quando ele chegou naquela terra, houve fome. Poxa, como que Deus promete uma terra que mana leite e mel, e eu chego lá e tem fome? E todos, creio que todos conhecem a história, Abraão vai para o Egito e tudo mais. Mas aquela terra produziu leite e mel.
Quando nós falamos de leite e mel, são os únicos alimentos que não precisam de sacrifício. Não precisa alguém morrer, né? Que o mel vem naturalmente e o leite também. Então Deus prometeu para Abraão uma terra que mana leite e mel. E Deus cumpriu com a sua palavra. Deus prometeu que Ciro construiria de novo Jerusalém, 150 anos. E a palavra de Deus se cumpriu. Mas eu quero voltar lá para Abacuque 3. Só deixa eu achar o versículo agora. Abacuque 3, versículo 1. Ele fala assim: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenha ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. E aqui que eu quero ficar com a igreja. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E eu creio que essa oração de Abacuque, feita há mais de 2000 anos atrás, e eu acho que ela ecoa ainda nos dias de hoje. Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua igreja. E eu tenho orado para que nós sejamos avivados no Senhor, que apesar de todas as situações que estejam acontecendo na nossa vida, nós possamos descansar no Senhor. E mais do que isso, independente de como está a vida de cada um, nós possamos nos avivar no Senhor, nós possamos ter um renovo, que Deus venha derramar um óleo fresco sobre as nossas vidas, que nós possamos ter sede de Deus, sede de intimidade com Deus, sede de ler a Tua palavra. Como que nós queremos ouvir a voz de Deus se nós não lemos a palavra? Como que nós queremos ter intimidade com Deus se nós não dobramos nosso joelho nos nossos quartos e buscamos a Deus? E eu quero falar para a igreja que o avivamento vai começar quando nós nos dobrarmos os joelhos na nossa casa. O avivamento tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não interessa quem você é, se você tem estudo, se você não tem, o avivamento vai começar por cada um de nós na nossa casa. Deus vai usar pessoas, como é que eu posso dizer, improváveis. Deus usou um pescador que não sabia de nada para ser um pescador de homens. Deus usou um pastor de ovelhas que só sabia cuidar de ovelhas para ser governador de Israel. Deus usou um menino, com sonhos para ser governador do Egito. Deus vai usar cada um de nós. Deus usou um perseguidor de cristãos para ser o maior apóstolo da palavra de Deus, o que mais escreveu a Bíblia. Deus vai usar o improvável. Deus vai me usar e vai te usar, meu irmão e minha irmã, mas para isso nós temos que ter um avivamento espiritual, nós temos que ter confiança no Senhor. Em Isaías 55:6 fala assim: buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocai o nome do Senhor enquanto Ele está próximo. Invocai ao Senhor enquanto Ele está próximo. O pastor falou aqui que o Senhor Jesus está prestes a voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas um dia Ele vai voltar. E como Ele nos encontrará? E se fosse hoje, como Ele iria nos encontrar? E se for amanhã, como Ele vai nos encontrar? E se for na sexta-feira, quando nós passarmos uma semana, talvez de atribulações, de cobrança, de pressão, como o Senhor vai nos encontrar? Ainda que a figueira
não floresça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda que eu perca meu emprego, ainda que a cura que eu tenho pedido ao Senhor não venha, ainda que eu não consiga abrir a minha empresa, ainda que eu não consiga fechar aquele contrato, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Fica de pé, querido.